Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O padre já entrou aqui, vamos colocar ele aqui, para a gente já começar, né? Deixa eu mandar aqui. Eita, já mandou. Aceitar aqui. Opa! Ele está entrando. Olá, padre. Boa tarde. Deus Sua abençoe. bênção. Boa tarde no Brasil. Boa tarde. Boa noite aqui em... Boa noite. Não é aí, bem né? boa noite porque está Tá escurecendo 8. Tá claro, Escurece hein? 8h30, 9 horas da noite. Aí tá quase como se fosse boa tarde ainda aqui no Só Brasil. que aqui é o domingo do Brasil, né? Porque aqui é o Shabá, que é o sábado do judeu, então tá tudo fechado. E aí é como domingo no Brasil. Porém, aqui, quando daqui a pouco começa a abrir tudo de novo. Pode Então, continuar. o Shabá, o sábado do judeu, começa no sábado, na sexta-feira, quando aparece a primeira estrela no céu, já é o sábado, né? Então, o judeu, ele conta, o dia para o judeu começa quando o sol se põe, aí começa um novo dia. Para nós, o dia é quando quando amanhece o dia, está amanhecendo, né, um novo dia. Para o judeu, não. Então, ontem à tarde, sexta-feira, quando o sol se pôs, né, e apareceu a primeira estrela no céu, então para eles já é um outro dia, que no caso é o sábado. Então eles fecham, param tudo. E hoje, daqui a pouco, quando é 8 horas, 8h30, aparece a primeira estrela no céu, então acabou o dia sagrado. Você pode notar, eu estou aqui na cidade, indo para a Cidade Velha, que é a parte nova, está tudo fechado, tudo parado. Ali, casas de judeus, eles não podem fazer nada nesse dia. Então, a comida, eles comem comida do dia anterior. Nesse horário, muitos judeus estão indo, como essa família aqui, estão indo para o Muro das Lamentações, que é uma sinagoga a céu aberto. Eles vão lá para encerrar o Shabá no Muro das Lamentações, na sinagoga mais perto. Então, quando você vê alguém em movimento, por exemplo, aquelas mulheres que estão ali, são cristãs, pelo jeito, são cristãs das Filipinas, que moram aqui em Jerusalém. Esses aqui são judeus, elas estão indo para a Cidade Velha, para o Muro das Lamentações. Está começando a movimentar um pouco aqui, mas né, essa aqui está andando de bicicleta, né? Como é que chama? Não é bicicleta, então, ela não é uma judia, porque judeu não faz isso hoje. Esse aqui, por exemplo, esse aqui está carregando uma coisa, ele não é judeu, porque judeu não pode carregar nada no Shabá. E tem algum problema, padre? Tipo assim, quando, por exemplo, um judeu está fazendo alguma coisa no dia de sábado, eles têm alguma punição, alguma coisa? Não, para eles é um pecado. Ou até mesmo para vocês, assim, vocês não é visto de forma diferente por ser Não, eles católico? sabem que, no meu caso, sabe que eu sou padre, que eu sou cristão, eu não sou obrigado a respeitar. Eu respeito, né, mas não sou obrigado a cumprir a norma dele. Por exemplo, se eu for agora para o Museu das Lamentações, eles vão me barrar lá, porque lá não pode usar o celular, porque lá é o lugar de oração e hoje o Shabá não pode usar. Então, eu já não vou para lá para respeitar o dia deles. Mas o que eu estou fazendo agora aqui um judeu não pode fazer, né? Eles estão vendo, por exemplo, teve um dia que eu estava aqui andando no sábado e um judeu veio me pedir uma informação de uma rua aqui perto. E eu não sabia onde era a rua, então eu peguei meu celular para olhar e ele não deixou. Por quê? Porque indiretamente ele estava pecando
estava descumprindo uma norma, estava fazendo eu descumprir a norma para beneficiar ele. Entende? Eu não posso, por exemplo, um judeu não come nada que é feito naquele dia, né? Ele não pode, eu não posso pedir o vizinho para fazer a comida e vou comer a comida, não pode. Entendeu? Então, assim... Eles são bem rigorosos. E é interessante porque, para nós, o domingo é o dia todo, né? Tudo fechado e tal, domingo à noite, as pessoas ainda estão em casa, descansando para começar a trabalhar na segunda-feira. Aqui é diferente, aqui no sábado à noite, quando acaba o Shabá, essas lojas aqui vão estar tudo aberto, todos estarão abertos. Então eles quando... Independente do horário, eles abrem de noite? No sábado à noite já abre aqui. A questão é que eles passam, eles ficam de sexta para o sábado comendo comida fria, ou então eles têm uma pedra que esquenta no sol, mas não é a comida do dia. Então, quando dá 5, aqui, quando encerra o Shabá, como daqui a pouco, as lanchonetes estão tudo lotadas, a pizzaria, porque eles querem comer comida nova e eles vão achar onde? Nesses lugares que estão abrindo daqui a pouco, entendeu? Então, tem um... E joga comida, no caso, velha fora, né? Mais ou menos. Como é? Deve jogar a comida velha fora, né? Tipo assim, essa comida aí que eles não podem nem esquentar, provavelmente eles vão né? Mas eles fazem tudo na medida, eles são muito organizados nesse sentido também, né? Então, por exemplo, aqui, essa aqui é uma grande avenida que dá em direção à cidade velha de Jerusalém, e você vê o pessoal andando aqui no meio, isso aqui é onde passa o trem, e você pode andar normalmente. Estou andando aqui em cima do trilho, todo mundo andando em cima do trilho, porque hoje não passa o trem só vai passar lá para 8h30 da noite, que o transporte público, então também hoje não tem transporte público, tem nenhum tipo de transporte, até porque eles não podem dirigir. Então, agora, se você for, porque é uma cidade que tem um lado judaico e outro lado árabe, então se você for para o lado árabe, tá tudo normal, funcionando normal. Porque o árabe, o dia sagrado, é a sexta-feira. Porque para eles, a sexta-feira foi o dia que Deus criou o homem, tá no Alcorão também, na Bíblia nossa, né? Sexto dia. Então, para eles, o dia mais importante é o dia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que a sexta-feira é o dia sagrado para o muçulmano, enquanto para o judeu, o sábado, e para nós cristãos é o domingo, o dia do Senhor. O movimento agora começa a aumentar, mas, por exemplo, ontem, nesse horário, eu passei aqui, é como uma cidade, sabe, uma cidade deserta, uma cidade fantasma, né? Tudo fechado, um silêncio. O bairro que eu morava num bairro árabe, agora eu estou morando num bairro judeu. No bairro judeu que eu moro, na sexta-feira, no sábado, é o dia que eu faço retiro, porque é um silêncio absoluto. Então, assim, para as pessoas... Fala. Uma pergunta. É tranquilo ser católico aí? Ou é um desafio hoje? Né? Podemos falar assim, que não é a mesma Jerusalém de Jesus, né? É uma Jerusalém diferente, né? Hoje, assim, você mesmo bem citou aí que de um lado eles pensam de uma forma, do outro lado predominante eles pensam de outra forma, né? E a gente está, né, vamos colocar os católicos, está no meio termo aí dessa história. Mas é exatamente isso, o cristão que é o ponto de equilíbrio dos dois, porque, por exemplo, eu sou cristão, eu tenho amigos judeus, tenho vários amigos judeus, eu tenho vários amigos muçulmanos, eu consigo conviver com um lado e com o outro, eu consigo estar aqui e num lugar qualquer, comprar alguma coisa. Como eu vou do lado árabe, também é a mesma coisa, porque eu sou cristão, então eu só cuido dos dois lados. Já o muçulmano e o judeu, eles já têm uma ligação mais, se alguém trabalha, a ligação de empregado e patrão, não tem uma ligação de amizade, não existe uma amizade entre eles, entendeu? Então o cristão é minoria aqui. Não existe.
Não existe amizade. Se eu não entendi errado, o senhor disse que não existe amizade Não, entre eles. se você for olhar historicamente, né, sempre houve esse conflito. Jerusalém sempre foi uma cidade disputada, a cidade sagrada para os cristãos, para os muçulmanos e para os árabes, e para os judeus, né? Então, assim, desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel, que os judeus voltaram para cá, né, e depois da Guerra dos 6 Dias transformou Jerusalém na cidade que ficou para o lado dos judeus, né? Nunca houve, tenta-se ter um diálogo, mas é muito complicado, né? Um diálogo muito complicado. Então, assim, ter essa ligação entre eles é muito difícil. Eu prefiro não comentar muito sobre esse assunto, porque assim, eu tenho um amigo de um lado, amigo de outro, prefiro não opinar quem tem razão, quem não tem razão. Eu acho que o ponto importante de nós cristãos aqui, somos minoria, já falei, né? Mas a gente tentar ter esse elo de amizade de um lado e do outro, né? Eu acho que isso é importante, porque aqui nós temos 3 grandes religiões monoteístas que nasceram aqui, porque o islamismo também nasceu aqui a partir de Abraão, né? E aqui nós temos 2 cidades. Aqui eu estou passando na cidade de Jerusalém, cidade moderna, que você tem aqui 900 mil habitantes, uma cidade submoderna, com um comércio moderno, lembrando que Israel é um país de primeiro mundo, de muita tecnologia, o poder aquisitivo é muito bom, a qualidade de vida é muito boa, mas também o custo de vida é muito alto, né? E nós temos também uma parte da cidade, uma pequena parte, que é a cidade velha de Jerusalém, que é onde nasceu Jerusalém, que há 1000 anos antes de Cristo, então há 3000 anos, Davi, o rei Davi, tomou a cidade dos jebuseus e transformou essa cidade na capital do reino de Israel. Ele unificou as tribos, que eram separadas, unificou as tribos e transformou na cidade, a cidade sagrada, né? E na capital do reino de Israel. E aí, até então, a Arca da Aliança caminhava e ficava numa tenda. E era o sonho dele construir um lugar para a Arca da Aliança. Daqui a pouco eu vou chegar na Cidade Velha e eu vou parar um pouquinho e vou pegar as miniaturas que eu tenho só para explicar, para as pessoas entenderem, porque é importante entender isso, porque entendendo essa história, a gente vai entender a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, a gente fala da Arca da Aliança, fala do Templo de Jerusalém, e as pessoas ficam sem entender, mas que templo é esse, né? Fala de uma sinagoga, mas o que é sinagoga? A sinagoga não é a mesma coisa de um templo, e o templo não existe mais, e eles fazem os sacrifícios que fazia antes, os animais não fazem. Então, assim, quando a gente compreende a história, a gente compreende muito melhor o contexto da palavra de Deus. Porque aí nós vamos... Até o muro Opa, só pegando um adendo aí dentro da fala do senhor, até o Muro das Lamentações tem a ver com essa história de sacrifício, né? Porque o Muro das Lamentações foi o que restou do templo. do templo, Na verdade, né? era um muro de arrimo do templo, né? Foi a única coisa que restou em 70, quando o general Tito veio para cá e destruiu toda a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e deixou só aquele muro, que na verdade é o muro ocidental, ficava na parte ocidental, né? Esse nome, Muro das Lamentações, surgiu depois, mas os próprios judeus não gostam desse nome, Muro das Lamentações, é Muro Ocidental, porque ficava na parte ocidental da cidade de Jerusalém. Você vê, ali, já estamos chegando nas muralhas da Cidade Velha, né? Para lá é toda a cidade nova de Jerusalém, que tem 900 mil habitantes, e para cá, tirando um pouquinho, olha, aqui dá para ver bem, essa aqui, ó, a Arca da Aliança ficava aqui numa tenda, ó, dá para ver ali, ó, não sei se tá dando para ver, né? Sim. Ficava na tenda, a arca, e aí com os 10 mandamentos, com as tábuas da lei. E aí acontece que Davi sonhou, queria construir um lugar para colocar a arca,
Mas Deus disse, quem vai construir é teu filho. Foi Salomão que construiu o templo, que era esse aqui, ó. O templo de Jerusalém, onde foram colocadas as tábuas da lei aqui, no lugar central, chamado Santo dos Santos. Esse templo foi destruído pelos babilônios e depois reconstruído quando eles voltaram para cá. Ali está ali a Arca da Aliança. E ela ficava antes na tenda. I know. Where from? Brasil. God bless you in Jesus' name. You are Christians. Yes. Brasil. You have your family Christians today? Yes. Ele está dizendo, porque ele está dizendo para mim que está fechada a loja. E diz que ele é cristão também. Então aqui era o templo de Jerusalém que ficava na cidade de Jerusalém. Nós estamos indo agora para a cidade de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém. Então, essa cidade, no tempo de Jesus, ela era murada, antes de Jesus, aliás, né? Ela já tinha muralha, ela foi destruída mais de 20 vezes, e a última reconstrução, que é essa que nós vamos ver agora, das muralhas, foi em 1538, que foi já na época dos otomanos aqui, foi um sultão que construiu essas muralhas, e ela tem 8 portas para você entrar nela. Eu vou esperar aqui porque o sinal vai fechar, e aqui, se você passar o sinal vermelho de pedestre, você paga a multa. Nós está vendo, olha aqui, o pessoal começando a se movimentar, porque está começando a acabar o Shabá, e muitos judeus ainda estão saindo, indo para o Muro das Lamentações, para fazer a oração, para encerrar o Shabá. A gente vê muito deles, como esse senhor aqui, ele está andando com o livro na mão, eles vão rezando, porque existe muitos salmos, inclusive o tema da nossa live é um salmo, que é o Salmo 122, né? Que alegria, como disseram, vamos para a casa do Senhor, né? Se de ti, Jerusalém, eu esquecer, que meus lábios prendem no céu da boca, que minha mão perca o movimento, né? Então, esses são os salmos. É o Salmo 137. Deixa eu passar aqui. Orai pela paz em Jerusalém, já é o Salmo 22. Salmo 137 é esse que nós... Deixa eu passar aqui, porque às vezes é rápido. E dentro desse tema, né, padre, a questão de Jerusalém é um local onde o Beato Carla Cruz não esteve, né? E ele também, que nem todo mundo vai ter a oportunidade de ir em Jerusalém, mas ele traz uma reflexão importante, que a Jerusalém muitas das vezes está perto das nossas casas, né? A nossa busca por Jesus. Aí você faz o caminho que Jesus fez, né? Ou seja, o caminho que Jesus aqui na Terra. Mas o Carla Cruz ainda fala uma coisa muito interessante, né? Que a Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu. Então, ou seja, por mais que fisicamente eu não tenha a oportunidade de ir em Jerusalém, eu posso buscar Jesus, eu posso viver esse caminho de Jesus aqui na Terra quando eu busco a Eucaristia. Né? Eu acho que é bem importante a gente trazer essa reflexão, porque muitas das vezes a gente não compreende o significado, o porquê que... Você depois podia até explicar também o porquê que Jesus escolheu Jerusalém, porque muitas vezes é uma pergunta que a gente faz, por que ele escolheu, por exemplo, o Brasil, a Colômbia, né? Por que esse foi o local que Deus escolheu, né? Para fazer toda a sua trajetória. Isso. E o Beato Carla Cruz, nós sabemos que ele tinha uma condição financeira boa, né? A família tinha uma condição financeira boa, ele tinha condição de vir para Jerusalém, o seu pai ofereceu para ele, e ele dizia assim que para pisar na terra onde Jesus nasceu, aqui perto de Belém, onde ele viveu a paixão e morte, ele não precisava, porque ali perto da casa dele tinha uma igreja e tinha um sacrário. E isso já lhe bastava, a presença de Jesus na Eucaristia, né? Então, assim, quando começou a pandemia, eu comecei a me aproximar do Beato Carla Cruz, antes ele não era beato ainda,
e eu tive a oportunidade de conhecer a história dele e como ele trabalhava muito com os imigrantes. Às vezes a pessoa não sabe, mas Carracuz tinha um carinho muito grande pelos imigrantes ali em Milão. Ele tirava o sapato para dar para os imigrantes, ele terminava de jantar e tirava metade da janta para levar para os imigrantes, para pessoas de rua, que a maioria não eram italianos, eram imigrantes que estavam ali, eram africanos ou latino-americanos que iam para Milão tentar uma vida melhor e depois acabavam ali nas ruas. E ele acolhia, tanto que na casa dele, aquele que mais presenciou a santidade dele, além dos pais, claro, e da avó, aquele imigrante que estava ali, que era inclusive muçulmano, né? Então isso me tocou muito, porque eu, desde quando me tornei missionário fora do Brasil, me tornei um imigrante. Nas Filipinas, morei na Palestina, morei em Londres, morei um tempo em Portugal também, morei na Itália. Então, para mim, essa vida de missionário imigrante, eu encontrei no Beato um suporte para fortalecer a minha missão. E aí foi quando eu conheci o Padre Fábio Vieira e a gente começou a fazer live, né, daqui. E eu dizia para ele, olha, o Beato nunca veio aqui, mas agora ele vai vir através das lives, né? E depois, quando, na primeira oportunidade, depois da pandemia, eu fui para o Brasil, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Padre Fábio Vieira, e ele me deu de presente uma relíquia que está aqui comigo, uma relíquia de 1º grau do Beato Carracuz. E aí eu costumo dizer que existe na tradição católica que diz assim que onde está a relíquia está o santo. Então eu sempre digo que o Beato Carracuz está aqui, porque onde eu vou, eu levo a relíquia, ele está junto comigo. Então ele está aqui presente, ele pisou aqui em Jerusalém, está pisando aqui em Jerusalém através da sua relíquia, está aqui comigo e muitas vezes utilizo para dar a bênção, tanto de peregrinos que vêm para cá, né, que vem conhecer a Terra Santa, como nas lives que eu faço, alguns dias eu dou a benção no final, que eu vou fazer aqui no final, a benção com a relíquia do Beato Carracuz. Então, assim, tem muitas reflexões para fazer a partir da vida do Beato, da paixão que ele tinha pela Eucaristia, o amor que ele tinha pela Eucaristia, né? A Eucaristia que nasceu ali, olha. Vou mostrar ali, fica o Monte Sião, naquela cúpula que está o meu dedo, exatamente ali, está atrás, ali, do lado, aliás, está o cenáculo, onde nasceu, onde Jesus instituiu a Eucaristia. Mas que hoje não se pode celebrar a Eucaristia lá. Você pode visitar, pode fazer um momento de oração, mas não é permitido, porque embaixo tem uma sinagoga, que está o túmulo de Davi, e em cima tem uma mesquita, um lugar que tem as três religiões reunidas no mesmo espaço. E naquele lugar, no andar de cima, onde está o cenáculo, existe um acordo, né, dos judeus com os cristãos, que o lugar está aberto, o lugar pertence a Israel, mas o lugar está aberto para visitação, para oração, mas não pode celebrar Eucaristia, nem fazer nenhuma celebração lá, porque se você fizer uma celebração lá embaixo, você tem uma sinagoga, que é o túmulo de Davi, que as pessoas vão ali fazer as orações judaicas. Então, para não atrapalhar, foi feito esse acordo. É claro que o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, São João Paulo II, quando estiveram aqui, eles pediram permissão e celebraram a Eucaristia ali. Mas fora os papas, ninguém, nem um cardeal, nem um bispo, ninguém pode celebrar a Eucaristia onde foi instituída a Eucaristia. Porém, nós podemos fazer a reflexão, que isso vem do Beato, né? Que a Eucaristia nasceu aqui, mas ela não ficou aqui. Ela se espalhou pelo mundo. Ela não pode ser celebrada aqui, mas em todos os lugares do mundo, os 4 cantos do mundo, nós temos sacerdotes celebrando a Eucaristia. E, aliás, a qualquer momento do dia, quando eu morava nas Filipinas, eu ficava pensando, nas Filipinas, quando é dia, no Brasil é noite. Então, quando eu estava lá com o padre celebrando a Eucaristia, eu ficava pensando, na hora dessa, o povo no Brasil está tudo dormindo. E nós estamos celebrando a Eucaristia. Então, a todo momento,
Jesus está vivendo sua paixão, morte e ressurreição no altar, em algum lugar do mundo. Então, eu sempre digo para as pessoas, se você acordar de madrugada, chateado, preocupado, não está dormindo direito, pensa assim, em algum lugar do mundo existe um sacerdote nesse momento celebrando a Eucaristia. Jesus está vivendo a paixão, morte e ressurreição nesse momento por amor a mim, por amor a cada um de nós. Então é interessante a gente estar numa terra onde tudo aconteceu. É aquela pergunta, né? Por que Jerusalém, né? Porque Jerusalém é interessante que é uma cidade que ela não é, primeiro é uma terra que tem mais pedra, né? Não era uma terra fértil, né? A cidade de Jerusalém. Depois não era passagem para nada, não era lugar estratégico, mas foi aqui que Deus indicou foi aqui que Abraão iniciou tudo, foi aqui no Monte Moriá que Abraão provou a sua fé, oferecendo o Filho único em sacrifício. Depois Deus ofereceu o Filho único. Então foi do Monte Moriá que tudo começou. Foi do Monte Moriá que Deus indicou a Davi, você não vai construir, mas seu filho vai construir o lugar para a Arca da Aliança. Então foi no Monte Moriá, que fica aqui dentro da cidade velha de Jerusalém, que foi construído o templo, foi construída a Arca da Aliança, que era o centro da religiosidade, o centro do lugar de Deus, o Shekinah acontecia ali. Porém, lembramos que com o Novo Testamento, com Jesus, nasce a nova aliança. E aí, com a nova aliança, nasce a nova Arca da Aliança, que é a Virgem Maria. Então, com a Virgem Maria vem a nova, ela traz, e vamos lembrar que o primeiro movimento da nova aliança foi dada pela própria Virgem Maria. Foi ela que carregou Jesus lá de Nazaré, que fica 150 quilômetros, para cá, porque onde morava Isabel fica a 5 quilômetros de onde eu estou. Numa caminhada para ir a pé, até lá na região montanhosa, que é um bairro de Jerusalém hoje, né? Eikaren, onde a Virgem Maria visitou. Então, foi esse movimento da Arca da Aliança, da nova Arca da Aliança, que era a Virgem Maria. Ela ficou, vamos lembrar que a Arca da Aliança, quando chegou aqui, Davi acolheu e disse, mas que honra receber a Arca do Senhor aqui. Foi a mesma expressão que Isabel disse, que honra receber a mãe do meu Senhor. E aí ela ficou, a Arca da Aliança ficou na casa de Obed 3 meses. E diz a palavra, lá em Samuel, que tudo foi transformado. Obed não tinha fé nenhuma, era uma família que estava dando tudo errado. Quando entrou a Arca da Aliança, tudo foi transformado na casa de Obed. O que aconteceu com Isabel? Isabel estava triste, abatida, grávida, sem entender ainda aquela gravidez. O seu esposo, o sacerdote, estava mudo. Ela tinha se afastado da comunidade, porque estava envergonhada. Uma idosa grávida, né? E ela estava naquele conflito. E quando chegou a Virgem Maria, o que é que diz a palavra? A casa ficou cheia de alegria, né? Até o João Batista pulou no ventre dela. Então, assim como ela passou 3 meses aqui, também a Arca da Aliança passou 3 meses na casa de Obed e transformou a vida, transformou a família de Obed. Então, Jerusalém é essa cidade sagrada que Deus escolheu para habitar e aqui iniciar para o mundo, né? A cruz de Jerusalém, ela tem 4 cruzes, um dos significados é que é a presença de Cristo nos 4 cantos do mundo. Eu vou caminhar um pouquinho para cá. Então aqui é a cidade de Jerusalém. Para entrar na cidade... Padre, só uma pergunta. Como é que é o nome daquele lugar lá que o senhor estava? Porque tem muita gente entrando aqui, talvez o pessoal não entendeu, aquele lugar murado que você estava lá atrás agora? Como é que é o nome de lá? Vamos entender. Isso aqui é a cidade velha de Jerusalém. Em torno de 1 quilômetro quadrado, certo? Cercado por uma grande muralha, que é essa muralha aqui. Para cá é a cidade de Jerusalém. 900 mil habitantes, uma cidade moderna. E para lá a cidade velha, que foi fundada por Davi 1000 anos antes de Cristo. Então essa
Mas é a mesma cidade hoje em dia, né? Hoje em dia é a mesma É, cidade, ou não? Ou tem alguma não, separação? tudo é Jerusalém, só que lá é a Jerusalém antiga, ou chama Cidade Velha, é essa aqui, e aqui é a Cidade Nova. Uma cidade nova e moderna. E nessa cidade velha, tem que se manter tipo o padrão histórico? Como é que é? Ou não, não pode se mexer na arquitetura? Como é que funciona? Não, Ou... a Cidade Velha, ela é tombada, assim, essas muralhas é patrimônio da humanidade desde 1981, então ninguém pode mexer nela. Então, essa cidade aqui, ela foi destruída mais de 20 vezes. Deixa eu vir para cá, dá para mostrar melhor aquele ângulo ali. Depois eu vou entrar pela porta dos cristãos. Então, para entender, nós temos a Cidade Velha, que é essa que eu estou mostrando agora, que é cercada por uma muralha. Temos quase um quilômetro quadrado de muralhas, e ela tem 8 portas para você entrar nessa cidade. 8 portas, são grandes portas, não tem porta, só a porta aberta de noite, você entra a hora que quiser. Mas no tempo de Jesus, as portas eram fechadas. Abria alguns horários e depois fechava por causa dos inimigos. Era muito comum em todas as cidades, tinha uma muralha. Por quê? Porque viviam em guerra, viviam em conflito. Então é necessário as muralhas, por exemplo, para Josué entrar na Terra Prometida, que é aqui, Caná, ele precisou derrubar as muralhas de Jericó. Vamos lembrar lá a queda das muralhas de Jericó. Por quê? Porque Jericó era uma cidade também que tinha muralha. Belém, a cidade de Belém, tinha uma muralha também. A cidade de Jerusalém tinha uma muralha, todas elas tinham muralha. Só que as muralhas de Jericó caíram e não foram reconstruídas. As muralhas de Belém caíram, também não foram reconstruídas. Mas as muralhas de Jerusalém, elas foram reconstruídas sempre. Mais de 20 vezes elas foram destruídas. E elas foram reconstruídas, porque é a cidade sagrada. E aí, em 1538, foram reconstruídas a cidade com essa muralha. E na reconstrução, foi feita pelo sultão otomano, Solimões o Magnífico, ele fez algumas portas, 8 portas, ele fez 7, depois foi construída mais uma porta. Então, cada porta tem uma entrada, tem um sentido, porque aí dentro, eu vou entrar agora na Cidade Velha, nós temos 4 bairros. Nós temos um bairro cristão, temos um bairro muçulmano, um bairro armênio, que também é cristão, e temos um bairro judeu. São 4 bairros dentro da Cidade Velha de Jerusalém. E cada bairro só vive ali as pessoas, por exemplo, no bairro armênio só tem armênio morando ali. No bairro cristão só tem cristão. No bairro judeu só tem judeu. No bairro muçulmano também só tem muçulmano. Então, por exemplo, esses judeus que estão passando aqui, estão indo para a cidade, estão indo para o Muro das Lamentações, para fazer a oração final do Shabá. Eles estão indo para lá porque lá é a porta que dá a entrada. Eu estou indo para cá, por quê? Porque eu estou indo para a porta dos cristãos. A porta que dá acesso ao Santo Sepulcro. Então, eu posso ir para lá? Posso, não tem problema. Eles podem vir para cá? Pode, mas por que eles vão entrar naquela porta se a porta para eles entrar para o Muro das Lamentações fica para lá? Tá entendendo? Cada um tem o seu espaço e cada um respeita o seu espaço. Tá vendo essas 3 freiras aqui. Com certeza, daqui a pouco elas vão virar ali à direita, que elas vão entrar na cidade, na parte cristã da cidade de Jerusalém. Essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ainda é muralha. A muralha vai cercando toda a cidade velha. Vai cercando, aí a cada espaço, por exemplo, nós temos agora uma porta que eu vou entrar. Daqui a 10 minutos tem outra porta, que é a porta de Damasco, que dá acesso ao bairro muçulmano. Então lá, os muçulmanos vão entrar por lá, os cristãos entram por aqui. Mas repito, você pode entrar em qualquer porta. Só que se eu venho para cá e eu vou para o Santo Sepulcro, o lugar mais perto é essa porta aqui. Tem para que eu ir lá na porta de lá, até porque aqui é cheio de subida e descida. Então, para me economizar também, é melhor eu vir para cá e entrar por aqui. Entendeu? Então, nós estamos indo agora pela porta. Aqui, ó, tá aqui as muralhas. Essas muralhas foram feitas em 1538, mas você vai encontrar pedras que são do tempo de Cristo. Tem pedras no meio dessas aqui que elas foram testemunha de tudo.
porque elas foram reconstruídas, as muralhas foram reconstruídas, e nessa reconstrução foram utilizadas várias pedras. Inclusive, se você for olhar bem, outro dia eu vi, tinha uma pedra que tinha uma inscrição romana, que era a pedra que era do tempo de Cristo. Foi colocada junto com as outras. Então aqui, ó. Aqui é a porta, eu vou afastar para cá. Então aqui, cidade moderna de Jerusalém. E aqui é a cidade velha, toda murada. E aqui é uma porta, essa chama New Gate, que é a nova porta. Tá vendo, ó, tá vendo entrando um padre ali, ó. Aquele padre pode entrar pela outra porta? Pode, mas se ele está indo para o Santo Sepulcro, é melhor ele usar essa porta aqui. Então agora nós vamos caminhar e nós vamos entrar 3.000 anos na história da humanidade. Aqui eu acabei de entrar na cidade velha de Jerusalém. Estou dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém. Para lá a cidade nova, para cá a cidade velha. E esse aqui é um bairro cristão. Você vê, você tem aqui esse café aqui de gente. Aqui a loja está aberta, porque é um dia normal para o cristão. Já lá do lado judeu está tudo fechado. Lembra que nós começamos a live? Quem entrou depois, nós começamos a live no bairro judeu. Lá estava tudo fechado. Aqui eu já estou num bairro cristão. Então você vê, já tem movimento de gente, criança brincando, comércio está aberto. Isso aqui é uma escola das irmãs salesianas. Mas quem estuda aqui é uma escola que está no bairro cristão, um bairro árabe cristão. Então aqui estuda crianças muçulmanas e crianças cristãs. Porque a criança, quem é judeu, estuda na escola dos judeus. Nenhum muçulmano ou cristão pode estudar na escola de judeu. E na escola do árabe estuda o muçulmano e o cristão. Entendeu? Porque aqui dentro dessa escola se fala árabe, aprende os livros em árabe, as professoras ensinam em árabe, é tudo em árabe. Na escola judaica dos judeus, tudo é em hebraico. Os livros são em hebraico, o povo fala em hebraico, a professora fala em hebraico, eles estão aprendendo tudo em hebraico. Então, um muçulmano, um árabe, vai para lá e não vai entender a língua lá. Assim como para vir para cá também não vai entender aqui. Embora eles aprendem as duas línguas até para poder se comunicar. Doutorado, uma coisa que eu queria observar que os judeus aí, eles usam o mesmo traje, né? Praticamente, até o tipo de cabelo, barba, é tipo como se fosse um padrão, né? A forma dele Não, vestir, depende. né? Naquela hora que o senhor está mandando. É a identidade do povo, né? E um chapéuzinho também que eles usam na cabeça. O kipá, então um chapéu maior. Eles têm que... Porque, diferente de nós cristãos, que a gente... Quando entra numa igreja, a gente tem que tirar o chapéu, a gente pode estar nada na cabeça. Eles é o contrário. Você não pode entrar num lugar sagrado, numa sinagoga, num muro das lamentações, com a cabeça descoberta, você tem que cobrir a cabeça. Né? Então eles usam o kippah, que é uma espécie de um solidel, parece aquele que o bispo usa, né? Kippah quer dizer, do hebraico, quer dizer cobertura. Então é Deus que, daqui para baixo, tudo daqui para cima é Deus que controla a minha vida, Deus que me protege, controla o meu pensamento, as minhas ações. Então, por isso que eles usam. Mas é muito comum, é muito característico, assim, cada um tem as suas características. Então, agora eu estou aqui num bairro árabe, então a fisionomia das pessoas, a roupa, é um outro mundo, digamos assim. É um outro país dentro, é dois países no mesmo país, entendeu? Então, assim como lá os judeus usam uma roupa diferente, aqui também os árabes, até mesmo o cabelo, né? O judeu, o árabe, ele faz o cabelo moicano, ele raspa aqui, né? Já o judeu não pode fazer isso, não é permitido para o judeu. Não, esse muçulmano. E judeu costuma ir aí, não, né? Judeu não vai aí, não. Não tem problema. Ele vai no ambiente dele, né? Porque, por exemplo,
Mas porque vocês estavam lá, né? Vamos colocar assim, vocês transitam nos dois, mas assim, o judeu, no caso, ele não vai aí, não. Não, porque é o tipo da coisa. Por exemplo, ele vem fazer o que aqui? Comer, ele não pode comer nada aqui, ele só pode comer no lugar judaico, né? Então ele não vai comprar nada no supermercado que não seja judaico. Porque ele tem que comprar aquilo que a comida que é impura, ele não pode comer. Então ele tem que comer aquilo que tem um selo judaico, kosher, quer dizer que é puro, que ele pode comer. Então tem tudo isso. Então ele não vai. E aqui é um ambiente que ele é acolhido também, não tem problema nenhum, mas ele não vai se sentir bem no lugar onde não é, falando a linguajar brasileira, não é praia deles, entendeu? Entendi. Mas eles são solícitos, assim, com vocês, assim, quando vocês estão lá, ou eles preferem mais conviver entre eles, Não, assim? eles, tanto os muçulmanos quanto os judeus são muito educados, são muito acolhedores, mas assim, é cada um no seu mundo. O judeu é no mundo deles, o muçulmano no mundo deles, então assim, cada um vive cada um no seu quadrado, como diz no Brasil, né? Então assim, eles são solícitos entre eles se ajudam muito, né? Mas é entre eles. Claro que eles não negam ajuda a ninguém, né? Mas em primeiro lugar sempre eles, do jeito deles, né? Então é preciso isso no tempo de Jesus já era assim, né? Quando Jesus veio, que ele veio trazer uma mensagem universal, chocou todo mundo aqui, né? Mas espera aí, a salvação oferecida a todos? Não. É só um pequeno grupo, um povo escolhido, né? E aí Jesus já vinha quebrando essa barreira, mostrando que entre nós a gente tem que construir pontes e mais pontes, não criar muros entre nós, né? Então essa realidade ela continua também, porque cada um tem a sua religião, a gente tem que respeitar a religião de cada um e assim, eu sou cristão, eu não vou estar aqui pregando o evangelho para as pessoas, porque eles não gostam, né? Tipo assim, você aqui não é lugar de estar pregando o evangelho, né? Não é meu amigo, eu tô querendo, e aí que eu tô querendo fazer uma missão aí, não, aqui não é lugar de missão cristã. Claro que todo lugar é lugar de missão cristã, que é um lugar para você estudar, para você vir conhecer, fazer a experiência de Deus. Agora, você querer sair daqui, de visitar as casas para falar de Jesus, isso aí não funciona aqui, né? Então, A gente vive uma Israel, vamos colocar assim, não que ela já foi algum dia, mas talvez um dia tenha pelo menos um contexto, mas hoje é uma Israel pós-cristã, né? Pelo que o senhor está falando. Não é que assim, não que não possa haver o respeito, igual o senhor disse, mas assim, aí não é igual o Brasil, por exemplo, que a gente vê um trânsito, assim, apesar de todas as dificuldades que tem aqui, mas assim, você consegue ter assim, massivamente mais cristão, né? É a religião principal, apesar de muitas das vezes eles falar que o Estado é laico, mas aqui a gente vive conforme o calendário cristão, por exemplo, dia 2 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado, entendeu? Para todo mundo. Isso aí é outra realidade, né? Nós somos um país católico e um país cristão, né? Como a Itália, como a Espanha, como a Portugal e outros países cristãos, né? Então, assim, porque tem que ver que a nossa religião tem uma diferença entre o islamismo e o judaísmo, é que nós somos uma religião missionária. Eles não são uma religião missionária. Você nunca vai ver um judeu entrando na tua casa para te convencer a ser judeu. Nem vai ver um muçulmano entrando na tua casa para ler o Alcorão para te convencer de ser muçulmano. Não. A nossa religião cristã, ela é missionária. Nós andamos e falamos e queremos que mais e mais pessoas se tornem cristãs, né? Então, assim, é um aspecto diferente. Eles não têm essa questão da missão, né? Eles têm uma missão entre eles, né? De se encontrar, no caso do judeu, né? Se encontrar para ler a palavra, para estudar a palavra, para conhecer a palavra de Deus, que para eles é o Antigo Testamento, né?
a Torá, os 5 primeiros livros, e os profetas e os livros históricos, né? Para eles é diferente, né? Então eles querem fazer questão, e isso desde pequeno. É uma criança que de 6, 7 anos, ela já sabe todo o Antigo Testamento, já sabe tudo das leis, dos profetas, da história do povo, ela sabe de tudo, porque é a primeira coisa que ela aprende em casa, é aquilo que é a palavra de Deus, é a primeira coisa que ela aprende, né? São os costumes, as tradições. Então, ele não tem interesse de ir para um cristão e convencer um cristão de ser, você é cristão, então tudo bem, seja cristão. Mas nós somos judeus, têm orgulho de ser judeus, e eles vão continuar dentro da família, e aí eles vão crescendo porque tem muitos filhos, né? Ao mesmo tempo também os muçulmanos, por que os cristãos sumiram daqui? Só tem 3% de cristão aqui, né? Porque os judeus têm muitos filhos, os muçulmanos também. Depois, os muçulmanos começam a trabalhar, mexendo com comércio, um monte de coisa, os judeus também, e aí vai faltando emprego. Então, a pessoa só fica onde tem emprego. Se não tem emprego para o cristão vai fazer o quê? Ele vai em busca de outras terras. Em Belém, a cidade onde nasceu Jesus, nos anos 40, você tinha ali 80% de cristãos e 20% de muçulmanos. Hoje é o contrário. Você tem lá mais de 80% de muçulmanos e tem 15%, no máximo 20% de cristão. Por quê? Porque os muçulmanos foram tendo cada vez mais filhos, os cristãos têm poucos filhos, no máximo 2, 3, o muçulmano tem no mínimo 6, 7, 8 filhos. Depois, eles cresceu o comércio e o muçulmano toma conta do comércio, ele vai dar emprego para quem? Para os filhos, para os sobrinhos. Se sobrar vaga, ele contrata um cristão. Então o cristão não tinha emprego, não tinha terra, perdeu tudo, então o que ele faz? Vai embora. Ele saiu para poder ir em busca, é o que aconteceu no Nordeste, eu sou nordestino, né? Então aconteceu no Nordeste no tempo da seca, quando existiu o êxodo rural, que todo nordestino sonhava em sair do Nordeste, né, para ir para São Paulo, atrás de trabalho, atrás de vida melhor, né? Graças a Deus que isso mudou muito, mas o êxodo rural é muito grande. Por quê? Porque a pessoa vai atrás de onde tem trabalho. Entende? Então, assim, hoje, aqui, os lugares sagrados cristãos são preservados. Nós temos franciscanos que protegem os lugares sagrados com a custódia. Temos outras congregações também. As pessoas que vêm para cá têm como fazer, né, essa experiência que é respeitada, essa experiência de Deus aqui, né, uma experiência cristã. Vai na região da Galileia, faz todo o trajeto de Jesus ali, vai em Belém, aqui em Jerusalém, na Via Dolorosa, no Santo Sepulcro, em todos os lugares sagrados, a gente tem condição de entrar, de fazer a nossa experiência, né? E isso, pessoas do mundo todo, né, vêm para cá. São, no último ano, antes da pandemia, foram quase 6 milhões de peregrinos aqui, né? A grande maioria de cristãos do mundo todo que vêm para cá fazer a experiência de Deus e são muito bem acolhidos, são muito bem tratados, né? E não tem como vir nessa terra e não fazer uma experiência profunda de Deus, né? Ô padre, quando você ia falando, teve uma dúvida, assim, porque a gente tem muito falado dos conflitos, né? Palestina, faixa de Gaza, e como isso funciona na prática? Pelo que você comenta, é uma cidade dividida, né? De dois lados. Quando ocorrem esses conflitos, quem entra para o lado de qual lado? Tipo assim, porque assim, geograficamente é difícil de imaginar, porque a gente não está aí, mas parece que a faixa de Gaza e Palestina, né, é perto. E como Olha, isso funciona, essa divisão, quando começa assim, esses conflitos, os dois lados se não, unem contra... eu prefiro não entrar no assunto, porque não é bom para mim que moro aqui ficar opinando sobre esse tipo de conflito. Mas, assim, o que eu quero deixar claro é que aqui se vive em paz, né? A violência urbana não existe, você não tem assalto, não tem nada disso, né? Depois, existe um conflito, é verdade, né? Existe uma região longe daqui de Jerusalém, fica mais perto de Tel Aviv, que é a faixa de Gaza, e ali tem um conflito maior com Israel, mas aqui Jerusalém, né, é a cidade sagrada para as 3 religiões, né, para o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, então todos os 3 respeitam essa cidade sagrada. Então, assim, eu não vou entrar na questão
profundo do conflito, porque não devo, pelo fato de morar aqui, e às vezes a opinião pode me prejudicar na minha... aqui eu tenho, tanto como te falei antes, né, tenho amizade com os judeus e com os muçulmanos, eu estudo o judaísmo, estudo a língua hebraica, eu estudo o islamismo, estudo a língua árabe, então eu tenho amizade com os dois lados, e eu torço e rezo para que eles encontrem uma solução para a paz, que não é fácil, mas que o nosso papel como cristão é estar em oração, né, pela paz, e pedir que as lideranças sejam iluminadas para poder entrar no consenso e sentar e realmente viver essa paz. E lembramos o Salmo 122, até eu anotei aqui: orai pela paz em Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, né? O Salmo 122, que é um salmo que o judeu reza muito quando vai para o Muro das Lamentações, né? E rezava quando ia entrar no templo, pedindo a paz aqui na cidade. Eu vou fazer o seguinte: eu estou aqui no bairro cristão, e eu estou cada vez mais tentando me aproximar do Santo Sepulcro. O problema é que a cidade aqui é uma cidade muito baixa, né? No que eu estou andando, dá para notar que eu estou andando, está descendo, né? Então o Santo Sepulcro ela fica mais embaixo. Então no que eu vou andando, ela vai perdendo o sinal. Então pode ser que o sinal não dê para ir até o Santo Sepulcro. Eu precisava estar no Santo Sepulcro para poder a minha internet não cair. Mas do jeito que eu estou caminhando aqui, eu estou com 2 pontinhos. Deixa eu só passar aqui, porque tem um... Mas se cair, padre, você depois entra de novo, não? Isso, Não tem problema, não. Tipo assim, eu continuo conduzindo aqui, aí na hora que o senhor voltar, a gente, se porventura cair... Isso, estamos caminhando aqui na Cidade Velha, tá, por enquanto, porque aqui é uma cidade aberta, tá vendo? Aqui é um hotel cristão, pertence aos franciscanos. Tem esse café também que é dos franciscanos. E a cidade é assim. Está me ouvindo? Agora sim, deu umas travadas, né? A imagem ficou um pouco prejudicada, mas está estabilizando. Eu vou andando para cá, para perto da Torre de Davi, porque se eu for lá para o Santo Sepulcro, eu vou chegar lá, vai estar fechado, porque ele fecha 8 horas e faltam 4 minutos, não vai dar tempo eu chegar lá. Então estou vindo para o lado de cá, porque aqui a internet ela volta ao normal. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Padre, aproveitando enquanto o senhor está caminhando aí, aquela hora que o senhor comentou da questão do Carracutes, me veio um versículo que está lá em Mateus 25, no versículo 35, que fala: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, doente e me visitaste, preso e vieste comer. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe respondera o rei: em verdade vos digo, cada vez que eu fizeste a cada um desses meus irmãos mais pequenos, a mim eu fizeste. Palavras da nossa salvação. E exemplifica bem a questão do Carracutes, lá como o senhor comentava, né? Esse acolhimento que ele tinha, ele se compadecia, né, dos imigrantes, daquelas pessoas que não tinham a mesma possibilidade de ter a mesma alimentação dele, o mesmo recurso, né? E ele, às vezes, tirava aqui um alimento dele, né, mas para levar, né? E aí mostra o sentido, né, do que é ser cristão, assim, né?
dessa entrega, né, que a gente tem que ter, né? Fazendo um parênteses naquela hora que vocês comentaram comigo nesse versículo, agora estabilizou ele. Isso, As imagens estão ok. eu tô aqui andando procurando um lugar para colocar o. Então aqui, ó, essa aqui é outra porta também, é a porta de Jafa, porque ela dá em direção a Jafa, que era um porto importante. E esse aqui são as muralhas, aqui a cidadela, a Torre de Davi. Essa torre aqui, ela era no tempo de Jesus, porque a cidade de Jerusalém, ela fica para baixo, você vai enterrando, desenterrando aqui, ela vai, porque as cidades elas vão sendo construídas para cima, né? Então você imagina, a cidade foi destruída mais de 20 vezes. Não existia guindaste para tirar as pedras, que é o mais vazio. Joga areia e constrói de novo. Joga areia e constrói de novo. Então, assim, essa torre aqui, no tempo de Jesus, era o lugar mais alto que tinha. Quando o general Tito, em 70, veio para cá e destruiu a cidade de Jerusalém, ele deixou o Muro das Lamentações, que era o muro ocidental, e deixou essa torre. Por quê? Para mostrar para aqueles que viessem depois, olhassem e olha como a cidade era grandiosa. E Roma destruiu, porque foram contra Roma, para mostrar o poder de Roma, né? Então, essa torre, Jesus viu essa torre presenciou. Isso aqui chama Torre de Davi, mas na verdade foi Herodes que construiu para proteger a cidade do lado de cá, que a cidade estava sem proteção. Ele construiu uma espécie de uma fortaleza do lado de cá e construiu a torre e colocou Davi para ele poder ganhar também a simpatia, né, das pessoas, dos judeus. Esse horário está acabando o Shabbat, olha, está indo, os judeus estão vindo do Muro das Lamentações, alguns estão indo para lá. Você viu essa família aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. São famílias numerosas. E o fato de eles usarem preto também, tem algumas explicações. Uma delas é que eles estão de luto desde quando o templo foi destruído, que o templo era o lugar mais sagrado para eles. E com a destruição do templo, eles usam preto para mostrar o luto, porque eles perderam o lugar mais sagrado. E ao mesmo tempo não perderam a fé. E existe algum plano de reconstruir esse templo, Wagner? Olha, existe, mas não existe nada de concreto, não. Eles estão esperando o Messias, né? E segundo a tradição, segundo a profecia, a tradição judaica, com a vinda do Messias, o novo templo será reconstruído. Mas isso aí é uma outra coisa. Alguns falam que existe um projeto, mas pelos judeus que eu conheço, me dizem que não existe nada de concreto, de reconstrução de um novo templo, não. Pelo menos por enquanto não se fala muito nisso. O senhor disse que dava aula. O senhor disse que dava aula. Você dá aula onde aí, Não. Você falou que é professor? Não, eu ensino futebol e língua portuguesa para crianças muçulmanas e muçulmanas e cristãs em Belém. Mas eu vim para cá para estudar arqueologia. E também sou guia de peregrinos aqui em Jerusalém. Eu queria ver se eu consigo um lugar para colocar o suporte. Deixa eu ver um lugar aqui para me pegar aqui a relíquia, para a gente já ir finalizando, que já vai dar o nosso tempo aqui. Eu queria pegar a relíquia do Beato aqui. Peraí. Deixa eu virar aqui a câmera. O sepulcro o senhor não conseguiu, não tem como ir lá não, né? Porque se a gente chegar lá, vai estar fechado. Então, para ir em um lugar fechado, é melhor, porque a basílica fecha 8 horas e até eu chegar lá não vai dar tempo. Então, eu prefiro a gente fazer a nossa bênção com a relíquia aqui. Você tem uma oração do Beato aí? Eu tenho um livrinho aqui, mas tá muito vento aqui. Espera só um minutinho.
Não tiver, eu tenho aqui o livro de oração dele. Só um minutinho. Tudo bem? Vamos lá. Pode fazer Faça aqui? quando você faz, eu vou virar aqui para a relíquia. E aí eu vou pedir às pessoas que estão aqui para estender a mão em direção ao celular, em direção à relíquia do Beato Calacutis e fazer o teu pedido, a tua oração. Oração ao Beato Carlacutis. Ó Pai, que nos deu o testemunho apaixonado do jovem Beato Carlacutis, que fez a Eucaristia o centro da sua vida, a força do seu empenho diário, porque mesmo os outros chamaram assim de qualquer coisa, faça com que possa ser em breve considerado um santo de sua igreja, confirme minha fé, alimente minha esperança, revigore minha caridade, a imagem do jovem Beato Carlacutis. Ao crescer com essas virtudes, agora fiz perto de você, conceda a graça que tanto desejo. Então, Confio em vós, Pai, e em seu amadíssimo Filho Jesus, na Virgem Maria, nossa dulce mãe, intercessão do Beato Carlacutis. Amém. Então, cada um possa pedir uma graça agora por direção do Beato Calacutis, diante da sua relíquia. Por todos que estão aqui presentes, por todos aqueles que fazem parte da Legião Acutis, esses 2 anos de evangelização, e pela juventude, e pela igreja. O Senhor esteja convosco. Por intenção do Beato Calacutis, que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, e sobre toda a legião Acutis, as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade, a sua solicitude, a sua presteza, né? Foi uma experiência diferente, né? A gente já tinha feito algumas outras lives internacionais, mas essa aí foi, né, sem dúvida nenhuma, muito especial, né? Até para nós que muita gente não esteve aí, eu pessoalmente não fui aí, mas assim, a gente pôde ter esse evangelho vivo, né? E é uma experiência rica, né? Porque não adianta nada também uma pessoa me mostrar Jerusalém sem explicar, né? E o Senhor pôde trazer isso com muita riqueza. Aqui nós chamamos de, aliás, depois de São Pedro, o primeiro Papa que pisou aqui foi o Papa Paulo VI, em 64, e ele chamou aqui do quinto evangelho, né? Então nós estamos aqui pisando no quinto evangelho através das redes sociais, através da intercessão do Beato Carlacutis, que ele fazia, com certeza, se o Beato Carlacutis fosse vivo hoje, ele estaria fazendo live e mais live, aproveitando essa ferramenta que não existia no tempo dele, mas ele estaria fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, utilizando as ferramentas da internet para evangelizar, né? Então, cada vez que a gente está utilizando essa ferramenta, seja tanto no Instagram, quanto no Facebook, Telegram, WhatsApp, os sites, né, YouTube, nós estamos dando prosseguimento, digamos assim, à missão do Beato Calacutis, que a missão dele era despertar na internet o interesse pelas coisas de Deus. E ele fez com tanta presteza numa época em que era tão precário, né? E hoje nós temos aí recursos e mais recursos. Então, você imagina, eu estou aqui com o suporte na mão, com a internet de celular, andando por a cidade, e as pessoas em vários lugares do mundo estão tendo a oportunidade de conhecer. Entende como, né? Nós hoje temos mais recursos nas nossas mãos, e a gente tem que aproveitar isso, né?
como diz a carta de São Paulo ao Timóteo, né, proclamar a palavra oportunamente e inoportunamente. Né, e hoje a gente tem ferramentas oportunas. Então, é lógico que também a questão da proclamação da palavra, às vezes é dom, né, a pessoa às vezes não tem, mas existem várias formas de evangelizar, né, existem vários dons, né, o que também fala São Paulo, lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Então, assim, a gente pode evangelizar, cada um tem seu dom. Cada um com o seu dom, ele pode trazer esse evangelho, né, e ser, né, trazendo esse exemplo disso, até que a gente falou de Jerusalém, às vezes eu não preciso estar no lugar, né? Eu, da minha própria casa, posso trazer essa evangelização, mostrar, trazer essas pessoas para Deus, né? Basta eu querer, né? Se não eu, então quem? Se não agora, então quando, né? Esse tempo é um tempo urgente, que a gente precisa cada vez mais levar a boa nova. É a palavra de Deus, e tem muita gente que perece por falta de conhecimento. Não tem esse acesso, mas nós que temos, nós temos que divulgar. E quando Jesus fala em Mateus, que é proclamar sobre os telhados, né, quais são os telhados hoje? Né? No tempo de Jesus, as pessoas costumavam e era muito quente, iam para cima dos telhados, tinha uma espécie de uma laje, e ali eles ficavam sentados, ainda hoje existe essa tradição aqui, sentado ali com os vizinhos, conversando e tal, vários assuntos. E aí Jesus disse, olha, proclamo sobre os telhados, porque os cristãos começaram a ser proibidos de falar do evangelho nas sinagogas, então onde era o lugar que eles podiam proclamar? Era nos telhados, nas famílias, nas casas, e a igreja nasceu assim, né? Sobre os telhados, sobre as casas, as famílias. Então, hoje, os telhados de hoje é isso aqui. Eu e você, nós estamos em cima de um telhado, né, falando da palavra de Deus. Então, a gente tem que aproveitar isso. E o Beato Carlacutz veio num momento em que a internet estava crescendo, ele percebeu que aquele instrumento podia ser utilizado para o mal, mas também poderia ser utilizado para ser um telhado para o bem. E foi isso que ele fez, né? E hoje nós estamos aqui, né, depois dele ser beatificado, numa época da pandemia em que esse telhado se fortaleceu, e ele veio para trazer para nós esse grande ensinamento de utilizar essa ferramenta, a internet, como um telhado para proclamar a boa nova, né? E a gente é uma telha aí desse telhado. Também a nossa missão surgiu num tempo que não foi oportuno, né? E a gente está completando aí 2 anos, e a Legião Acústica é nada mais que isso, né? É o exemplo do Carlacutz se multiplicar. Eu posso ser um santo dentro da realidade que eu vivo. Eu não preciso ser um monge, eu posso ser santo na condição, eu posso ser santo no meu trabalho, eu posso ser santo na minha faculdade. Basta eu querer e me colocar em movimento para que isso aconteça. Porque muitas vezes a gente fica igual aquele cego na beira do caminho, né? A gente quer ser uma coisa, mas a gente fica esperando. E Deus, muitas vezes, Ele quer uma atitude dessa busca, né? Mas eu vou te liberar aí, Padre. Eu sei que já está no seu horário. E eu queria convidar as pessoas que estão aqui na Legião, que não te seguem, seguir o seu canal, né? O seu trabalho, e também as pessoas que, através dessa live, nos conheceu. Fique à vontade também para nos seguir. Essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram. A gente vai subir ela no nosso canal lá no YouTube. Também é Legião Acústica. Quem quiser se inscrever lá. Muito bem. É isso. Então, se você quiser fazer mais algum comentário. Então, quem não me segue, @Padre Bessa, meu Instagram também, meu canal do YouTube também é Padre Bessa, não é difícil de achar. Eu quero finalizar, então, também com uma bênção, já que vocês receberam a bênção por intenção do Beato Carlacutz. Mais uma vez, para a gente finalizar aqui direto de Jerusalém, que Deus Todo-Poderoso derrame sobre vocês, sobre as vossas famílias, por intenção do Beato Carlacutz. Mais uma vez, as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem aí com as imagens da cidade de Jerusalém, à noite, chegando aqui em Jerusalém. E aqui já é domingo, já é o dia do Senhor. Amém. Valeu. Um abraço, Padre. Salve Maria. E viva o Beato Carlacutz.